A palavra de Deus em Joel capítulo de número 2 e o versículo 28 e 29 nos diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amados e queridos irmãos e irmãs, é a promessa do derramamento do Espírito. E nós vemos dentro da palavra de Deus isto se cumprindo. Quando Jesus ali, ele deixou bem claro: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vemos que aproximadamente 120 pessoas, ali no dia da festa da colheita, da festa do Pentecostes, foi derramado este dom extraordinário. E a Bíblia nos diz que eles estando assentados, de repente desceu do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Eles foram tomados de uma maneira tão tremenda, meu querido e minha querida, que eles estavam cambiando, e eles foram tomados pelas pessoas que estavam naquele momento. Tinha aproximadamente 17 nações. Eles ouviam as pessoas ali que foram batizadas com o Espírito Santo, falando no idiomas das suas localidades, das grandezas de Deus. E eles achavam que eles estavam embriagados, bêbado. Aí o apóstolo São Pedro, ele levantando, ele diz: não, isto que vocês estão presenciando, nós não estamos embriagados, sendo a 3ª hora do dia. Mas é o que aconteceu sob a promessa de Joel, o derramamento do Espírito. No dia de Pentecoste, querido, foi o dia que Deus designou, onde, eu digo, as comportas celestiais se abriram. E esse rio continua derramando. Esse rio continua à disposição de todos aqueles que creem. No Evangelho de São João, capítulo 7, e o versículo 37, no dia da grande festa, Jesus colocou-se em pé dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. E ele estava dizendo: aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava dizendo sobre o Espírito Santo, que seria derramado, mas ainda não tinha sido, porque ele não tinha sido glorificado. E é incrível que quando aconteceu o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, e o versículo 1 a 4, nós vemos que naquele momento, querido, foi designado as promessas de Joel. Mas se você vê um capítulo antes, a orientação, Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos, que Jesus tinha orientado,
sobre o derramamento do Espírito, deixando bem claro que dentro de poucos dias estaria acontecendo. E aconteceu no dia de Pentecoste. E essa promessa não se parou, querido. Essa promessa ainda continua à disposição de todos aqueles que creem. Essa promessa ainda continua para a sua igreja. As pessoas que estavam ali assustadas, questionando, achando que eles estavam embriagados, eles deixaram bem claro: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, os apóstolos, dizendo: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É hoje para a igreja, meu querido. É hoje para a igreja, minha querida. O derramamento do Espírito. Esse dom sobrenatural, que é a mudança na vida do ser humano. É a mudança no trajeto de vida do ser humano. Nós vemos que o apóstolo São Paulo, escrevendo, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, que falo mais do que todos vós noutras línguas. E escrevendo em Romanos 8, 26 e 27, ele vai mostrar que nós não sabemos orar como convém. Nós temos fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Nós vemos em 1 Coríntios também 14. Aquele que fala noutras línguas não fala a homens, senão a Deus. E em espírito fala de mistérios. Mistério é o plano, é o propósito, é o que está na mente de Deus, na mente do Espírito Santo de Deus. Os projetos. E quanto mais você ora noutras línguas, mais você vai adentrando nos propósitos do Senhor. Judas escrevendo: mas amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É uma edificação. É uma oração que não tem falha. É uma oração que não tem erro. É uma oração que Deus nos deu. Em primeiro lugar, quando você entrega a sua vida a Jesus, aceita verdadeiramente a Jesus como seu Senhor. Ele entra na sua vida como fonte que salta para a vida eterna, é para o seu benefício. Mas tem o rio. Tem a segunda fase do Espírito Santo de Deus. E Ele não quer que você perca. Ele não quer que você seja despojado. Nós vemos que muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não creem. Mas o batismo com o Espírito Santo, conforme Isaías 28, versículo 11 e 12, é o maior refrigério na vida do cristão. É o maior descanso na vida do cristão para essa época tão tumultuada que nós estamos passando, onde a depressão, a opressão, o síndrome do pânico tem adentrado até nas igrejas. Então eu trago para você o Espírito de Deus, não só como fonte que salta para a vida eterna, não só aquele que nos leva a toda a verdade, é o nosso guia, nosso mestre, nossa luz,
nosso companheiro, nosso Deus. Ele quer ser aquele que sonda os teus corações, aquele que sonda, digo, nossos corações, aquele que prescruta o mais profundo do nosso ser e sabe que nós temos incapacidade de produzir resultado, e sabe que nós temos falha, o nosso sentimento, as nossas emoções, muitas vezes nos impede de fazer uma oração perfeita. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, Ele vai sondar, Ele vai trazer esta língua inarticulada. E a partir daquele momento você começa a expressar aquilo que o Espírito Santo está te trazendo. E segundo a vontade de Deus você está intercedendo. Segundo a vontade de Deus, Ele vai estar respondendo. E o milagre sobrenatural vai acontecer na sua vida. Meu querido, essas promessas não pararam. Esse dom extraordinário não parou. O que acontece é que o inimigo tem tentado parar a igreja. O que acontece é que o inimigo tem tentado parar e não deixando que a igreja receba este dom extraordinário, que não só é para sua edificação, mas quando você ora, após hora, ele é a revelação de Deus para a tua vida. Ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai revelar as profundidades da verdade da palavra de Deus na sua vida. O apóstolo São Paulo escrevendo: dou graças ao meu Deus, que falo mais do que todos vós noutras línguas. Aproximadamente mais de 50% do Novo Testamento Deus lhe revelou. O Espírito Santo de Deus lhe revelou. E hoje aquilo que está já revelado, escrito na palavra de Deus, quando você se edifica na vossa fé santíssima, a revelação de Deus vai adentrar na tua vida. O refrigério de Deus, o descanso de Deus vai adentrar no teu coração. Em uma oração perfeita, uma oração segundo a vontade de Deus, estará sendo elaborada. E o Espírito de Deus vai levar esta oração perante o Pai, perante Jesus que está sentado à direita do Pai. E a resposta virá. Então que você possa tomar posse deste milagre. As promessas de Joel capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Ela se cumpriu no dia de Pentecoste. E ainda o rio de água viva continua aberta para aqueles que têm sede. E Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba.